A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, a você que nos acompanha pelo YouTube, a você que está assistindo pelo nosso site, o www.iadpeplay.org.br e a você que também nos assiste pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, anote aí o WhatsApp do programa, é o 994661010. E eu gostaria de lembrar que através deste meio de comunicação, através desse WhatsApp, você pode enviar também a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão para nós. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Na verdade, nós já estudamos 20 dos 22 capítulos do livro. Vamos recapitular, vamos relembrar aquilo que vimos, aquela tela que nos mostra aí todos os capítulos. Isso, muito bem. Deixa essa tela aí por alguns instantes. É uma imagem preparada pela equipe de arte da Rede Brasil, você não vai encontrar em outro lugar, tá certo? Então, você pode fotografar aí. Esta é a penúltima vez que estamos apresentando esta tela. Sempre que iniciamos o estudo de um novo capítulo, nós relembramos o que vimos, né? Então, capítulo 1, você já sabe, a aparição do Cristo ressurreto lá na ilha de Patmos a João. Capítulos 2 e 3, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4, a visão do trono da majestade divina. Capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos. Capítulo 6, a abertura dos 6 primeiros selos. Capítulo 7, 2 visões. A visão dos 144 mil judeus e de uma incontável multidão que estava de vestes brancas lá no céu. No capítulo 8, nós vimos a abertura do 7º selo e o início do toque das trombetas, só que no capítulo 8 são registradas apenas as 4 primeiras trombetas. No capítulo 9, nós estudamos o toque da 5ª e da 6ª trombeta. No capítulo 10, um anjo que aparece a João trazendo um livro na sua mão para que João comesse o rolo do livro. No capítulo 11, o toque da 7ª trombeta e a visão das 2 testemunhas. No capítulo de número 12, aquela visão maravilhosa de uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e um grande dragão vermelho que queria tragar o seu filho. Capítulo 13, as 2 bestas do Apocalipse, a primeira que sobe do mar e a segunda que sobe da terra. Capítulo 14, os 144 mil judeus são vistos sobre o Monte Sião. Capítulos 15 e capítulo 16 são o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus, a última série de juízos. Só que no capítulo 15, João apenas vê os 7 anjos e no capítulo 16, cada anjo começa a derramar a sua taça. Capítulo 17, a visão daquela mulher, aquela prostituta montada sobre a besta. Capítulo de número 18, nós estudamos sobre a destruição, a queda de Babilônia. Capítulo de número 19, a vinda de Jesus, não é, com milhares de seus santos, onde Jesus é visto descendo do céu montado em um cavalo branco, e o capítulo de número 20, que nós estudamos sobre o reino milenial, sobre a última revolta de Satanás e sobre o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Observe que dos 22 capítulos, só falta nós explicarmos o capítulo de número 21 e o capítulo de número 22, e hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo de número 21. Traz a tela, por gentileza. Muito bem, obrigado. Então, eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja compreendendo o livro do Apocalipse. Embora seja um livro cheio de simbologia, um livro complexo, não resta dúvida disso, mas eu espero, né, que através da explicação desse texto, dos livros, dos capítulos,
dos versículos do livro do Apocalipse, você tenha uma outra visão mais ampla e mais abrangente. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos crescendo. Eu quero deixar bem claro que também para mim tem sido de bênçãos estudar, reler mais uma vez o livro do Apocalipse, e eu fico muito feliz quando recebo mensagem pelo WhatsApp ou quando encontro os nossos queridos irmãos que dizem assim: olha, estou tendo uma compreensão melhor do Apocalipse, e até outros que dizem assim: eu tinha medo de estudar o livro do Apocalipse, mas eu hoje não tenho mais. Eu fico muito feliz e eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo de Deus tem se utilizado não só dos instantes finais, mas de toda a programação da Rede Brasil para promover o crescimento, a edificação espiritual do povo de Deus, e também uma forma de nós pregarmos o Evangelho, esclarecermos as pessoas não evangélicas sobre o que vai ocorrer no futuro, tanto com o planeta Terra, quanto os seres humanos e principalmente com a igreja, com os servos de Deus. E nós já estamos chegando, já no finalzinho do livro. Vamos estudar nas 2 semanas, esta semana e a próxima, os capítulos 21 e o capítulo de número 22 do livro do Apocalipse. Eu gostaria de abrir a tela do assunto de hoje, do capítulo de número 21. Traz aí, por favor, a tela. Isso, muito bem. Deixa essa tela aí, que é a visão que João teve do novo céu e da nova terra. Este, sem dúvida, pode trazer a tela, é um dos capítulos. Eu posso dizer que os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, traz a tela, por favor, são os melhores capítulos, aqueles mais extraordinários. É porque traz o ápice, o clímax daquilo que está reservado para os salvos no futuro. Se eu tivesse de resumir o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse em uma frase, se eu tivesse de dar um tema a esses 2 capítulos, eu diria: as bênçãos reservadas para os salvos no futuro. São, sem dúvida, 2 capítulos maravilhosos, onde nós vamos encontrar dezenas de promessas que foram feitas para os crentes, para os salvos, para o servo de Deus, e sem dúvida, estes serão os melhores capítulos do livro que nós vamos estudar. Embora tivemos outros, que daqui a pouco eu vou destacar, Existem 4 que para mim são especiais. 4 capítulos do Apocalipse, dos 22. Todos eles têm a sua importância, todos eles trazem ensino para nós, mas existem 4 capítulos que eu vou destacar daqui a pouco, eu vou falar sobre eles. Mas esses últimos capítulos, ele traz o ápice, o clima, a consumação daquilo que está reservado para os salvos no futuro. Você sabe disso? Eu gosto de explicar a Bíblia, eu gosto de ensinar fazendo uso de ilustrações, de comparações. Eu tento fazer aquilo que Jesus fez, que muitas vezes nos seus ensinos, nas suas parábolas, Jesus fazia uso de coisas terrenas e materiais para nos revelar as verdades espirituais. Você sabe disso. Jesus às vezes fazia uso do solo, da semente, da árvore, do fruto, do mar, do peixe, de exemplos do dia a dia, da vida cotidiana do povo judeu, para revelar as verdades espirituais e celestiais. E permita-me fazer aqui uma comparação. É só uma comparação, nada mais do que isso. Desde o início do livro do Apocalipse, que eu disse que o Apocalipse é como um livro de ação. Como um filme de ação. Você já deve ter assistido algum filme de ação, em que aquele ator principal, aquele artista, ele passa por muitos perigos, ele passa por muitas perseguições, por muitas situações difíceis, mas que coisa interessante, no fim termina tudo bem, Já percebeu isso? E com o livro do Apocalipse é assim, nós vamos ver claramente a perseguição ao povo de Deus.
Iniciando lá no capítulo 1, quando João está exilado na ilha de Patmos. Nós vamos ver nos capítulos 2 e 3 que aquelas 7 igrejas da Ásia que receberam aquelas cartas, muitas delas, se não todas, enfrentaram perseguições. Muitos servos de Deus passaram por aflições. Jesus, inclusive, menciona nomes de mártires naquelas cartas. E aí nós vamos perceber no decorrer de todo o livro que os servos de Deus são afligidos, são perseguidos, são mortos, né? Enfim, mas que coisa maravilhosa. Nos capítulos 21 e 22, aí nós vemos a visão que João teve do que foi. De um novo céu, de uma nova terra e de uma nova cidade que está reservada para os salvos no futuro. E aí eu posso dizer com muita tranquilidade, com muita convicção, onde a partir de então, a partir do capítulo de número 21 do livro do Apocalipse, nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova cidade, que nós não estaremos enfrentando problemas, sofrimentos, sob hipótese alguma. Esta é a grande verdade. Enquanto nós estivermos da terra, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, às provas, às aflições, às angústias, às adversidades, às dificuldades. O fato de sermos cristãos não nos isenta de lutas, de provas, de lágrimas, de choro, de gemido, de aflições. Jesus deixou isso bem claro nos seus ensinos. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Os apóstolos em suas epístolas alertaram, advertiram quanto aos perigos, quanto aos sofrimentos que estamos sujeitos. Mas a partir do capítulo 21 e 22 do Apocalipse, nós estaremos, enfim, livres de todo e qualquer sofrimento, e a Bíblia nos mostra bem claro que os salvos, os justos, estarão por toda a eternidade habitando nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova cidade que é a Nova Jerusalém. Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de hoje, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus estará colocando no nosso coração o maior desejo, o maior anelo, que é chegar nas mansões celestiais. Que nós possamos concluir o estudo do livro do Apocalipse com esta palavra, Maranata, com esta frase: ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá para o primeiro versículo, por gentileza. Abre a tela mais uma vez, o capítulo 21, por favor. Só para eu trazer uma explicação, volta, por favor, a imagem da tela principal do capítulo 21, Novo Céu e a Nova Terra, só para eu explicar algo aqui. Bem, está aí uma visão belíssima, uma visão maravilhosa, mas eu faço questão de dizer isso. Isso é apenas uma imagem meramente ilustrativa, porque não existe pintor, não existe escultor, não existe artista, não existe ninguém que possa descrever com perfeição aquilo que está reservado para nós no futuro. Paulo deixa bem claro: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, aos pensamentos do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então isso aí é só uma imagem meramente ilustrativa para nós pensarmos nas maravilhas que estão reservadas para nós no futuro. Pode abrir a tela agora, versículo 1, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e vi. Eu quero iniciar falando desta expressão apenas, e vi. Então você sabe disso, que na ilha de Patmos, pode trazer a tela, João viu muitas coisas. E João viu não apenas coisas belíssimas e maravilhosas, mas se você ler o livro do Apocalipse, você vai chegar a essa conclusão: que a maioria das visões que João teve foram de tragédias, foram de catástrofes. Esta é a realidade. A grande maioria do livro do Apocalipse, inclusive essa razão pela qual muitas pessoas têm medo do Apocalipse. A grande maioria do que está revelado nas páginas do livro do Apocalipse são de destruições, são de catástrofes, são de dores, de sofrimentos. Você sabe disso.
São 7 selos que são abertos, são 7 trombetas que são tocadas, são 7 anjos que derramam os cálices da ira de Deus. João viu durante aquelas visões lá na ilha de Patmos, João viu muitas catástrofes, cidades inteiras sendo destruídas, terremotos, os servos de Deus sendo perseguidos e mortos. Mas que coisa interessante, lá no livro do Apocalipse também nós vamos encontrar João tendo visões maravilhosas. Eu disse para você, e eu quero repetir, existem 4 capítulos que são especiais, né? É claro que eu amo todo o livro do Apocalipse, mas esses 4 para mim são especiais, e eu anelo que um dia, né, eu tenha a oportunidade de sentar ao lado de João, e eu quero ouvi-lo, né, confirmar se eu estou correto naquilo que eu estou dizendo, né? Mas, na minha opinião, as 4 visões mais maravilhosas que João teve. A primeira foi a do capítulo 1, quando João estava lá na ilha de Patmos, isolado ali, foi colocado lá por amor da palavra de Deus. E o que acontece? Quem aparece para João? Jesus, o Cristo ressurreto, que aparece ali no meio dos 7 castiçais. Que visão gloriosa, né? Ver o Cristo com os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, né? Vestido de uma veste branca, com um cinto de ouro no seu peito. Que visão maravilhosa João não deve ter tido, né? Do Cristo ressurreto no meio dos 7 castiçais. A segunda visão mais gloriosa que João teve, na minha opinião, foi a do capítulo de número 4, a visão do trono da majestade divina. Quando João viu uma porta aberta no céu, ouviu uma voz dizendo, subi e cai, João sobe em espírito, né? Dá-nos a entender que a alma e espírito saiu do corpo, o corpo ficou lá em Patmos e ele foi em espírito e ele viu o trono de Deus. Ele viu 24 tronos, ele viu 24 anciãos sentados nesses tronos. Ele viu um cordeiro e ele viu também aquele cordeiro com 7 pontas que são os 7 Espíritos de Deus. Sem dúvida, aquela visão foi maravilhosíssima. Imagina o privilégio que um mortal teve de chegar numa visão, claro, ao trono de Deus. No capítulo 4 é uma visão gloriosa. Mas os 2 últimos que eu falei, exatamente os capítulos 21 e 22, quando João tem essa visão do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. E claro, nós podemos entender isso, que aquela visão do Cristo na ilha de Patmos foi algo específico para João. Quando Jesus aparece para João ali na ilha de Patmos, foi algo específico. Mas as demais visões, a visão do trono, capítulo 4, a visão do novo céu, da nova terra, capítulo 21, e a visão da nova Jerusalém no capítulo 22, os salvos, todos nós teremos a oportunidade de um dia ver, presenciar com os nossos próprios olhos aquilo que está reservado não só para João, mas para todos os salvos. Traz mais uma vez, por gentileza, o versículo de número 1 do capítulo 21. Aí João diz, e vi, não é? Ele diz, viu o quê? Um novo céu e uma nova terra. Olha, antes de eu falar desse novo céu e dessa nova terra, permita-me falar aqui sobre o atual céu e a atual terra. Deixa eu fazer uso aqui de uma arte preparada aí pela equipe de arte. Abre, por gentileza, aquela arte, o plano divino, isso, essa visão aí maravilhosa. Traz aqui, por gentileza, traz aqui, por favor. Por favor. Isso, mas eu quero aparecer, por favor, eu quero aparecer aqui. Muito bem, está aí. Deixa eu fazer o seguinte, por favor, abre a tela lá para quem quiser tirar uma foto, talvez você não tenha essa imagem ainda. Então, isso, tira a foto aí. Aí está uma síntese, aí está um resumo do plano, do projeto de Deus. Eu vou chamar assim, da eternidade passada à eternidade futura. Tirou a foto? Muito bem, agora traz para cá, por gentileza, não é? Então, que coisa maravilhosa. Nós já explicamos essa imagem aí em programas, naquela série de programas que nós explicamos sobre os eventos escatológicos, né? Então, nós explicamos esse plano, esse projeto de Deus.
Então, lá atrás, no princípio, conforme os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, Deus criou o céu e a terra, não é? Em 6 dias, onde nos mostra o relato da criação. E você sabe disso, que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 31, eu gosto muito desse texto e eu já mencionei várias vezes aqui no programa, diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então o próprio Deus, quando concluiu a criação, o próprio Deus olhou e o próprio Deus chegou a essa conclusão: é muito bom. Então nessa ocasião não havia pecado, não havia iniquidade, não é? Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Mas você sabe disso por conta da queda do reino angelical, Satanás, que rebelou-se, que levou consigo a terça parte dos seres angelicais. E depois, por conta da queda do homem, quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que foi que aconteceu? Então a terra tornou-se maldita. Se você ler o capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 10, você vai perceber isso, que aquela criação que era muito boa, passou agora a experimentar os dissabores, o sofrimento. Você vai perceber ali que Deus castigou a terra, porque passou a produzir espinhos e cardos. Deus castigou a serpente, aquele animal que foi um instrumento para a tentação de Eva, para a queda do homem. Deus sentenciou a mulher, porque a mulher passou a ter filhos com dores. O desejo dela passou para o seu marido, ela passou a ser dominada pelo marido. Deus sentenciou o homem, que passou a sobreviver do suor do rosto. Antes o homem já trabalhava, mas o trabalho tornou-se mais árduo ainda. Enfim, então nós vamos perceber que esta terra criada por Deus aqui ficou sujeita às intempéries da vida, não é? Então eu posso dizer que essa terra, ela ficou sujeita às catástrofes por conta desta maldição. Ela ficou sujeita a secas, a enchentes, a pragas de insetos como gafanhotos, por exemplo. A terra passou a estar sujeita às catástrofes da natureza, né? Terremotos, maremotos, vulcões, tufões e tantas tragédias. Entrou a doença, as enfermidades no mundo, entrou a morte, enfim, tantas outras catástrofes que afligem o homem. Você percebe hoje, assistindo os meios de comunicação, embora que nesses últimos meses não se fala em outra coisa senão na Covid-19, mas não é só a Covid-19, não é só a pandemia. O mundo vive hoje um dos momentos mais difíceis da vida por conta do ódio, por conta da violência, por conta da maldade, por conta da fome, por conta das catástrofes da natureza. Tantas coisas a terra está sujeita. E estão por vir destruições ainda maiores. Nesse período aqui da grande tribulação, como nós já explicamos aqui em programas anteriores, virão aqui ainda séries de juízos que serão derramados sobre a terra. Mas lá no final, né, depois desses eventos escatológicos que nós já explicamos, e você pode ir lá no YouTube assistir essa série de programas, João vê aqui um novo céu e uma nova terra. E com certeza, esse novo céu, essa nova terra, pode trazer a tela normalmente o versículo 1 agora. Esse novo céu, essa nova terra, não estará mais sujeita ao pecado, à violência, ao ódio. Esse novo céu e essa nova terra não estará mais sujeita às catástrofes da natureza. Não haverá mais fome, não haverá mais miséria, não haverá secas, enchentes, vulcões, tufões, terremotos, nada. Absolutamente nada que venha interromper a paz, a alegria, o amor e a felicidade que está reservada para os salvos no futuro. Volta mais uma vez, versículo de número 1 ainda, diz assim: vi um novo céu e uma nova terra,
Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Bem, estamos aí diante de uma dificuldade bíblica. No decorrer dos séculos, traz a tela por gentileza, no decorrer dos milênios, teólogos, estudantes da Bíblia, pesquisadores do livro do Apocalipse, eles discutem até que ponto nós podemos pensar em uma nova terra. Seria esta nova terra um novo planeta? Será que Deus vai criar novamente um outro planeta para os seres humanos habitarem, como defendem alguns teólogos, como defendem alguns comentaristas do livro do Apocalipse? Alguns deles vão dizer claramente, é uma nova terra. O texto está dizendo, João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, se é novo mesmo. Alguns teólogos vão pensar assim, vão interpretar dessa forma. Porém, eu particularmente, professor Givanildo Hermano, prefiro acreditar, prefiro crer naquilo que lemos, naquilo que pesquisamos, na conclusão que chegamos, que essa nova terra não é necessariamente um novo planeta. Creio que tudo que Deus havia de criar, Deus criou em 6 dias. Que no 6º dia Deus concluiu a criação e no 7º dia Deus descansou. Então creio que essa nova terra, que esse novo céu, não é necessariamente um novo planeta, uma nova criação que Deus vai criar do nada, mas creio sim que será uma restauração. Volta atrás, por gentileza, aquela tela do plano divino da eternidade passada, da eternidade futura, por gentileza. Traz a tela, isso. Obrigado. Então, traz, por favor, deixa eu aparecer aqui, por favor. Isso, muito bem. Então, creio que esta terra, este planeta que nós vivemos e habitamos, será a mesma terra que será restaurada no futuro. Agora, claro, onde não haverá mais o pecado, onde não haverá mais a possibilidade de tentação, de queda, onde Satanás, onde os demônios, onde os ímpios, os incrédulos já terão sido lançados aqui no lago de fogo, e o que vai prevalecer aqui nesse novo céu, nessa nova terra, é a paz, a alegria, o amor, o gozo e a comunhão com Deus pelos séculos dos séculos. Então, quero deixar bem claro que estamos diante de uma discussão teológica, que alguns teólogos vão dizer assim, não é uma nova terra, se João disse que era um novo céu, uma nova terra, então é outro planeta. E existem outros teólogos, eu prefiro ficar com essa segunda interpretação, que é uma terra restaurada, que é o mesmo planeta que será restaurado. Mas seja como for, qualquer uma dessas interpretações que estiver correta, esta é a verdade. É um lugar de gozo, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, onde os salvos, os justos, desfrutarão por toda a eternidade. É uma nova realidade, uma coisa nova, algo maravilhoso, algo especial, algo mais belo, mais bonito, ainda mais perfeito do que era o Éden lá nos primórdios, quando Deus criou os nossos primeiros pais. Então, uma terra agora isenta de catástrofes, isenta de tentação, isenta de destruição, isenta de qualquer coisa má, de qualquer coisa ruim, de qualquer coisa que traga ou promova dores e sofrimentos à humanidade. Volta ao versículo 1 mais uma vez, aí João diz, porque já o primeiro céu, abre o texto por gentileza, o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, é como se fosse uma nova página, uma nova história, é como se estivesse dando início agora a uma restauração. Aquilo, abre a tela por gentileza, aquilo que foi afetado pelo pecado, todas as dores, os sofrimentos, todas as coisas ruins que
ocorreram no mundo por conta do pecado, não mais existirá. Por quê? Porque o pecado será extinto, porque não haverá mais possibilidade de tentação ou de queda. Por isso, é uma nova página, é uma nova realidade. Mas que coisa interessante, João vai deixar bem claro, e o mar já não existe. Então, mais uma vez, vem a discussão teológica. Eu quero deixar bem claro, principalmente para você que é um novo convertido, a você que não é evangélico ainda. Por que é que existem interpretações diferentes? São formas diferentes dos teólogos, os estudantes leem a Bíblia e interpretar. Não é? Então, eu vou dizer que uma das maiores dificuldades de nós interpretarmos a Bíblia é nós identificarmos aquilo que é literal e aquilo que é figurado. Então, por exemplo, quando João disse, e o mar já não existe, então alguém vai dizer que isso é no sentido figurado. E outros vão dizer que é no sentido literal. Essa seria uma das maiores dificuldades. Professor, e como é que nós vamos saber? Só tem uma alternativa só. É quando nós estivermos lá, quando ocorrer de nós estarmos presenciando, vendo com os nossos próprios olhos, quando nós estivermos desfrutando dessas maravilhas que estão reservadas para os salvos no futuro, aí sim nós vamos chegar a essa conclusão. Se essa nova terra é um planeta restaurado ou se é outro planeta. E quando João diz que o mar já não existe, se é este mar mesmo, os oceanos, Índico, Pacífico, Atlântico, enfim, os oceanos, se vão deixar de existir, ou se isso é no sentido figurado ou simbólico. Professor, como o senhor interpreta? Então eu vou dar a minha interpretação, não significa dizer que fui eu que criei, significa dizer que eu prefiro crer dessa forma, porque se tem duas interpretações, eu prefiro crer desta forma e não posso dizer com isso que eu sou o dono da verdade e que estão todos os demais errados, mas prefiro crer na literalidade. Porque quando nós lemos, por exemplo, a série de juízos das taças que serão derramadas sobre a terra, você vai perceber isso, que todas as criaturas marinhas vão morrer. Na sequência, eu quero ler esse texto para ficar mais claro, para que você possa acompanhar comigo e entender por que eu creio que é o mar mesmo que vai deixar de existir. Então, nós estudamos lá no capítulo de número 8 do livro do Apocalipse, quando João menciona as trombetas. Então, nós vamos perceber que quando o anjo tocou a segunda trombeta, isso está no capítulo 8, versículo 8 do livro do Apocalipse, diz que será lançada no mar um grande monte ardendo em fogo, que nós dissemos aqui que pode ser um asteroide, um meteoro ou coisa desse tipo. Aí diz que o mar tornou-se em sangue e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Isto é, na ocasião do segundo toque da segunda trombeta, ok? Mas nós vimos no capítulo de número 16, se você acompanhou comigo a explicação, nós vamos perceber no capítulo de número 16, versículo 3, que quando o anjo derramou a sua taça no mar, veja que coisa interessante, o mar tornou-se em sangue como de um morto, e o texto deixa bem claro, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, todas as criaturas do mar serão mortas, serão extintas durante o período sombrio da grande tribulação. Aqui no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, João vai dizer que o mar já não existe. Então, eu creio na literalidade, que este planeta Terra, que eu não creio que será outro, eu não creio que Deus vai criar outro planeta. Por que o senhor crê assim, professor? Volte àquela tela, por gentileza, do plano divino da eternidade passada e da eternidade futura. Eu vou explicar por que eu não creio que seja outro planeta, tá bem? Eu vou explicar por quê. Nós vimos que aqui no milênio haverá seres humanos habitando na Terra, lembram disso? Pessoas que estarão habitando na Terra em corpos físicos e naturais, que vão criar, gerar filhos, vão casar, enfim. Depois desse reino milenial, nós cremos nisso, que os justos que estiverem aqui vão viver nessa nova terra,
nessa terra restaurada e vão sobreviver comendo do fruto da árvore da vida, como está em Apocalipse 22:2, que nós vamos explicar em outros programas. Então eu teria, embora que Deus seja onipotente, embora que Deus seja o Deus do impossível, mas eu tenho dificuldade em pensar, em acreditar que essas pessoas serão transportadas dessa terra para outro planeta. Eu teria dificuldade de pensar assim. Então, prefiro crer sim que esta terra ela será restaurada, e como é algo novo, não necessariamente um novo planeta, mas algo que foi restaurado. Então, João disse, é uma nova terra, como alguém que reformou a casa, e essa reforma ficou tão perfeita que quem passa diz assim, é uma casa nova, não é mais a mesma. Só que quem construiu ou quem reformou sabe que é uma casa restaurada. Mas nós estávamos falando sobre o mar que não existe. Então, todas as criaturas marinhas já morreram nessa ocasião, quando o anjo derramar a sua segunda taça. Então, o que é que nós cremos? Que na restauração desta terra, deste planeta, o que vai acontecer? É como se a terra se unisse e não houvesse mais essa separação geográfica pelos oceanos. Então, lá nos primórdios, né, diz a Bíblia, né, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, e haja separação entre águas e águas. Então, naquela ocasião, separou-se as águas doces das águas salgadas. Aí Deus disse, apareça a porção seca. É como se, da mesma forma como lá nos primórdios, houve essas transformações, essas mudanças nesse processo criativo de Deus, que não é um processo evolutivo, mas é um processo criativo, né? Porque Deus não criou todas as coisas de uma vez só, mas foi por etapas. Então, assim como houve a separação entre águas e águas, e apareceu a porção seca, assim como ocorreu no passado, por ocasião do dilúvio, que a terra ficou inundada, e depois as águas secaram e permaneceram ali as águas doces e as águas salgadas, os rios e os oceanos, a terra passará mais uma vez por mudanças na sua geografia, de forma que não haverá mais os oceanos, não haverá mais essa separação que muitas vezes separa os homens exatamente por conta dos oceanos. Eu particularmente creio assim, que na eternidade futura, quando os homens estiverem vivendo aqui na terra, nós vamos explicar melhor quando explicarmos o capítulo 22 do Apocalipse, que os homens viverão como era o propósito de Deus, em contato com a natureza. Se você quer saber o projeto de Deus para o homem, você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis. Deus não nos criou para vivermos em selvas de pedra. Deus não nos criou para vivermos viajando, quer seja de bicicleta, quer seja de moto, de carro, de avião, de metrô. Não, Deus nos criou para vivermos em contato com a natureza. Este é o projeto de Deus para os seres humanos. Então, o que significa dizer que nesse novo céu e nessa nova terra, que eu creio que é uma terra restaurada, que os homens não terão mais essa separação por conta dos mares e dos oceanos, mas os homens estarão mais próximos. E assim, como Deus disse a Adão lá no princípio, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Assim como Deus disse outrora a Noé, quando Noé saiu da arca, que eles deveriam frutificar e multiplicar e encher a terra, creio sim que na eternidade futura, nessa nova terra restaurada, os homens terão mais uma vez essa bênção de Deus. Claro, eu não estou me referindo a quem estiver em corpo glorioso e incorruptível, mas quem estiver em corpo físico natural, que é voltar ao projeto original de Deus. Olha aqui o projeto original de Deus, qual era? Que os homens habitassem e povoassem a terra. Então, lá no futuro, não haverá mais essa distância geográfica de mares e os homens poderão mais uma vez povoar a terra. É nisto que nós cremos e é assim
que nós acreditamos.